Pronto, gente, já está gravando. Uma boa Ok. tarde a todos e a todas. Vamos dar início à nossa atividade de hoje com os participantes do projeto Comunidade da Fala, Gefran de Lucena e Cristina Oliveira, com a palavra. Olá, Gefran, eu posso começar? Você começar? Como é que é? Então, começo eu. Boa tarde a todos. Antes de entrar no tema da comunidade de fala, como a Marta Noal explicou, que é um sistema, né, um modelo de apresentação, de palestra, eu antes tenho que dar um recado do meu coração. Gente, vocês não sabem como eu sofri com essa tragédia no Rio Grande do Sul. Eu fui criada em Passo Fundo, tenho um carinho primordial, assim, pelo Rio Grande do Sul, me sinto gaúcha de alma e coração. Eu sofri com vocês e todo o meu abraço, meu carinho, minha solidariedade, porque não termina por terminar a chuva. Ainda tem desafios. Então, assim, todo o meu abraço, meu carinho solidário para vocês. Esse é um parênteses que eu precisava dizer que estava aqui angustiando o meu coração. Agora eu inicio o projeto, a palestra, a gente faz em 6, 7 tomadas. Eu falo uma primeira parte, passo para o Gefran, ele retorna para mim, nós vamos falando parte a parte e desenvolvendo, contando um pouquinho, que é justamente comunidade da fala, contando a nossa história. Então, vamos lá. Eu sou Cristina Oliveira, eu moro aqui, a beleza da gente poder falar à distância, eu moro aqui no interior de São Paulo, na cidade de Indaiatuba, né? E que coisa boa poder estar presente, vendo vocês aqui, podendo me comunicar com vocês aí de Santa Maria, tão longe. Eu sou uma mãe de um bando de filhos, tenho 6 filhos, um bando de netos, né? Uma avó. E o que mais eu gosto de fazer, eu quero me apresentar assim, o que uma avó, uma senhorinha que não está lá no fogão, não está fazendo o bolinho, não está quietinha, porque eu gosto muito de ler, eu gosto de escrever, eu gosto de contar história, adoro novidades. Uma das coisas assim que mais me impulsionam é descobrir as modernidades, como meus netos brincam e falam comigo. Eu adoro plataformas de site, sistemas de áudio. Eu tenho 2 sites, um conta histórias infantis desde 2012, o outro é um site que tem os meus trabalhos, e aí eu me sinto desafiada contando coisas. Eu, de repente, achei incrível esse sistema de podcast que eu desconhecia, e hoje eu faço edição de áudio, tenho um podcast, Saúde Mental Vivências, enfim, eu posso ter uma determinada idade, amanhã, gente, eu faço 75 anos, feliz da vida por poder estar aqui com essa energia, podendo trocar ideias com vocês. Essa é a Cristina que está se apresentando. Gefran, agora é com você. Olá, boa tarde. Para mim também é uma grande satisfação e alegria estar com vocês, porque faz um tempo que eu não palestro com a comunidade de fala, e também espero que através da nossa fala, dos nossos desafios de vida, vocês também se sintam abraçados nesse momento tão difícil. Meu nome é Gefran de Lucena Tavares Filho. Eu não sou francês, tá? Sou brasileiro, moro no Nordeste do Brasil, sou nordestino com muito orgulho. Moro na cidade de Maceió, no estado das Alagoas. E aí eu falo isso, Gefran, porque as pessoas tendem a ter essa ideia muito criativa que eu sou francês ou que meu nome não é nada disso. Hoje eu estou com 39 anos e adoro passar meu tempo, quando eu estou livre, ler. Também eu sou um leitor assíduo, gosto muito de ler, de exercitar minha criatividade. Então hoje eu a exercito lendo. Gosto de ir à praia, como eu moro numa cidade litorânea, eu gosto muito de ir à praia, sentar, ver o mar, meditar um pouquinho, comer uma tapioca, andar de ônibus. Para mim também andar de ônibus é a coisa mais perfeita que existe, andar de ônibus. E aí,
essas são um pouco da minha apresentação de quem eu sou. É muito complicado falar quem nós somos num momento tão curtinho, mas essa é só uma pequena palhinha para vocês conseguirem assim nos entender. Passo para a Cristina. Logo após essa apresentação, como disse o Gefran, rapidinho, a gente entra num tema que são dias difíceis. Quais foram os meus dias difíceis? Claro que tem uma longa trajetória. Então, eu vou dizer rapidamente assim, desde a infância, eu me sentia uma pessoa diferente. Eu confesso para vocês que lá em Passo Fundo tinha uma lareira perto de casa, do lado lá na sala, e tinha as achas de lenha ali do lado. Eu tinha a sensação que eu tinha sido colocada ali, que eu tinha sido adotada. E depois, quando comecei a ver mais histórias de magia, eu tinha certeza que eu era uma extraterrestre, que eu não era dali. Eu nunca consegui me encaixar direito, mesmo sendo uma família amorosa, eu nunca consegui me achar. Eu sempre me achei uma ET. Cresci dentro dessa voltagem assim estranha. Cresci, saí de casa, formei família, e tive filhos, me separei, e depois me casei de novo, que foi a coisa mais maravilhosa da minha vida, mas nesse período de instabilidade, que tem um longo período aí, anos e anos, na minha fase adulta, eu até achei que eu era alcoólatra, porque era tanta carga, era tanta sobrecarga, eu era uma profissional excelente, eu tinha uma agência de viagem, eu fazia 1000 coisas ao mesmo tempo, fazia eventos tipo 400 quilômetros por hora, é algo muito tranquilo para mim, mas era tanta essa voltagem, era uma coisa tão forte que eu achava que tinha que beber todo dia para poder baixar um pouco, poder ser eu, né? Era um desconforto enorme, né? Eu sempre fui muito prestigiada nos meus trabalhos e, de repente, eu morava ainda na cidade de São Paulo, no auge de um evento, eu parei o carro na Avenida Paulista, para quem conhece São Paulo sabe que é uma das mais movimentadas, e não consegui sair mais de lá. Travei completamente, meu marido, que já era o segundo marido, o amor da minha vida, teve que ir lá me buscar, e para encurtar a história para vocês, eu fiquei 2 anos dentro de casa com o que eles chamavam de uma crise depressiva gravíssima, e até com sinais que eu acho que eles chamam de agorafobia. Eu não conseguia passar no umbral da porta, tal o pavor de sair do quarto. Imagina uma pessoa que faz evento, uma pessoa que está sempre com o público, não conseguir sair da porta do quarto, não conseguir ver as pessoas. A única coisa que me deu força naquele momento, que eu não estava entendendo o que era dizer assim, eu vou criar coragem para sair dessa cama. Eu morava no 16º andar, eu vou ter que ter coragem de sair, acabar com esse sofrimento, eu vou me atirar por essa janela. Independente dos filhos, eu não conseguia ver nada além do meu sofrimento surreal, que eu nunca conseguia entender, eu nunca fui triste, eu sempre fui a 400 quilômetros por hora. Depois eu entendi que era a voltagem permanente da euforia que eu tinha e que caí numa crise depressiva gravíssima. Os dias difíceis foram esses. Como é que eu saí dessa? Como é que consegue sair disso? Terapia, psiquiatra, remédio, cuidado, amorosidade da família. E com o tempo que eu ganhei para ter essa força, para ser capaz de tirar minha vida, foi o tempo que eu ganhei para me dar conta que não precisava disso, que eu estava melhorando. Mas foram dias bem difíceis. Isso foi lá em 93, 94, até hoje. Olhem só quantos anos, de 94 para 2024. Até hoje impacta eu me lembrar daqueles tempos, né? Hoje a doença está mais estabilizada, ela já está resolvida, que a gente, no decorrer da palestra, vai falando. Mas esse é o momento de dizer quais foram os meus dias difíceis. Com você, Gefran. Os meus dias difíceis é sempre emocionante, porque o colega fala um pouco da vida dele e eu acabo ficando um pouco emocionado. Mas os meus dias difíceis, eles nunca pararam. Na realidade, nós estamos falando de um tópico para que seja mais claro para vocês. Mas os meus dias difíceis, ele iniciou ainda muito pequeno, numa fase em que
A professora ela falou um pouco de psicanálise, então é um momento em que está se estruturando a mente humana, né? Então, eu, quando era muito pequeno, eu sofri abuso sexual. E aí eu estou falando aqui na palestra porque é de extrema importância, tanto a comunidade de fala e esse tema. As pessoas elas não gostam muito de falar, então eu vou enfatizar, porque a partir desse momento, dessa situação muito dolorosa, foi que desencadeou toda a minha questão de adoecimento mental. Então, por ter passado por esse trauma muito na infância, não compreender o que tinha acontecido comigo, eu fui acumulando emoções desde muito pequeno, acumulando emoções, sintomas. Então, eu tive depressão enquanto criança, eu tive ansiedade. E depois, quando eu fui para adolescência, tive compulsões alimentares, comecei a ter pensamentos perseguitórios. E isso foi muito calado, né? O abuso ele traz isso para a vida da pessoa que passa por essa situação difícil, que é o silêncio consigo e o silêncio dos familiares. Então, a partir desse momento, quando eu entrei na adolescência, foi que eu tive um primeiro contato com o que seria o adoecimento mental, porque eu venho de um relacionamento familiar onde meu pai ele tinha questões com drogas, era dependente químico, e minha mãe tinha um diagnóstico. Então, eu não fui criado pelos meus pais, eu fui criado pelas minhas avós. Então, colocando vocês nesse contexto, a vida ela passava muito rápido e as pessoas não tinham muito tempo para observar o que se acontecia comigo, porque era uma casa de adultos, só existia uma pessoa que tinha uma função de pai e mãe. Então, a partir disso, aos meus 15 anos, eu tive a primeira crise. Como eu já vinha de um relacionamento familiar, onde já tinha condições, pessoas com diagnósticos, então foi fácil uma das minhas avós identificar que eu estava tendo uma crise. Só que como eu era jovem, eu não aceitei essa perspectiva porque não aceitava os meus pais com as condições dele e nem eu me aceitava tendo a mesma realidade dos meus pais. Então foram se passando os anos, eu consegui estudar com muito problema, com muita depressão, com muita ansiedade, muita angústia, muitas crises dentro de casa, de inadequação. E aí quando eu entrei na minha fase adulta, eu estudava turismo, me formei, sou turismólogo. E aí quando eu me formei, veio o segundo surto. E nesse segundo surto eu já tinha me formado, estava na companhia aérea. E nessa companhia aérea, o estresse do trabalho, com esse acúmulo que eu já trazia dentro da minha mente, das minhas experiências de vida, eu tive o segundo surto, que foi aí que eu tive o surto psicótico. E aí começou o momento mais difícil da minha vida, porque eu tive que abrir mão de várias coisas, de uma vida profissional, de um desenvolvimento social, de um desenvolvimento afetivo, de uma compreensão de quem eu era, para ficar só focado naquela situação daquele momento que era me tratar e ter essa condição. Então, meus momentos difíceis foram extremamente, vamos dizer assim, incisivos na minha vida. Eu nunca tive tempo para parar e pensar assim, quem é o Gefran? O que eu gosto? O que eu sinto, o que eu não gosto, o que eu deixo as pessoas me fazer, ou o que eu permito as pessoas fazer comigo, entendeu? O que eu não permito. Então, o meu sofrimento, os meus dias difíceis foram muito voltados para esses setores emocionais que eu estou falando, que foi a descoberta de quem eu era. Passo para a Cristina. Oi, Gefra. É difícil falar depois de você. Ai, aqui, uau! Rapaz, emoção. E eu espero que todas que estejam escutando vejam que nós estamos abrindo a nossa alma, justamente para tentar mostrar para vocês o outro lado. Quando vocês se depararem de frente com alguém que tem algum transtorno mental, lembrem que nós somos pessoas, que esses sentimentos todos, a importância de vocês terem a visão desse todo, dessa pessoa que está na frente de vocês. Depois dos dias difíceis, a gente entra na questão da aceitação. Aceitação é uma coisa muito vasta, tem desde a aceitação nossa, como a aceitação dos familiares em relação a nós. Eu foco
a questão da aceitação da doença. Eu sei que é uma coisa, é um impacto brutal você chegar num desajuste tal de situação de vida e que uma pessoa diga que, olha, o seu diagnóstico é transtorno bipolar do humor. E o que é esse transtorno? Que tipo de transtorno? O que acarreta? É uma doença mental. Você leva um impacto violentíssimo em relação a isso. Mas eu confesso que esse impacto tem duas faces. Esse impacto também, para mim, eu confesso que foi um enorme alívio. Eu realmente não era ET, não nasci nas achas de lenha lá de casa. Eu tinha uma família, eu era daquela família. Eu só tenho o transtorno bipolar e eu tenho nome e sobrenome o que eu tenho. Então, eu consigo lidar com algo que me disseram que eu tenho. Uau! Eu não sou sozinha no transtorno bipolar, né? Eu posso entender essa doença, então eu não sou uma ET, né? O primeiro passo é alívio. Em seguida, vem os segundos e outros tantos passos, que são como lidar com isso. Mas nos meus momentos de depressão, que são até poucos em relação aos de euforia, depressão diz, o que adianta me tratar? Não vou sair disso, vou ter uma doença pro resto da vida. Como é que eu vou aceitar isso? De repente, assim, mas eu não preciso de psiquiatra nem de psicóloga, eu sei me tratar, eu sei fazer. Essas dualidades, é o caminho da aceitação na minha trajetória. Foi um vai e vem danado. Deixa de tomar remédio, porque eu tinha certeza que só com o poder da minha mente, veja só o surto chegando, o poder da minha mente eu ia conseguir superar aquela crise. Não se supera, é necessário ter um acompanhamento médico, um acompanhamento psicológico. Então, foram anos de idas e vindas de psicólogo, psiquiatra, para eu poder fazer as pazes. Há um caminho para poder fazer essas pazes, até chegar a um equilíbrio de convivência. No momento que se chega na aceitação, que é esse equilíbrio dessa convivência, você passa para um outro patamar muito mais interessante, que não é só questão de calibrar, que é necessário calibrar a medicação, a sua voltagem, você vê a sua qualidade de vida, o que influencia, quais são os gatilhos estressores que chegam, que me fazem ter uma crise de ansiedade ou de tristeza, o que me leva a isso? Como é que eu posso me aceitar como eu sou? E uma coisa que o Gefran falou muito importante, como é que eu posso voltar a ser produtivo, a ser pessoa? Quem eu sou, essa Cristina, agora, depois das crises? Como é que eu vou seguir adiante? Aceitação é isso, é estar em paz com o diagnóstico e estar em paz com o desafio de lidar no dia a dia com esse tratamento. É esse o que eu tinha aqui para dizer nesse aspecto. Gefran, é contigo. A aceitação comigo, ela foi desafiadora, né? Eu tendo agora a ver as coisas como desafiadora, né? Como desafios. E aí, quando eu recebi... Vou voltar a nossa linha de tempo para a questão quando eu passei na faculdade e tive um surto trabalhando. Quando eu tive o surto, eu sempre fui uma pessoa muito introspectiva no sentido mais saudável, né? Eu sempre tive muita noção quando eu estou bem e quando eu não estou bem. E aí, quando eu tive um surto, o primeiro surto, eu prontamente pedi a meus familiares, olha, eu não estou bem. Na época eu falei que eu estava enlouquecendo. Uma palavra muito estigmatizada, de muito estigma e preconceito, essa de enlouquecer. Mas foi a maneira que eu encontrei, o adjetivo que eu encontrei por aquilo tudo que minha mente estava passando. Eu disse, olha, me leve a um psiquiatra. E nem sei se foi psiquiatra. Eu me lembro que eu falei que eu não estava me sentindo bem e naquele momento eu precisava de ajuda. E aí minha família prontamente me levou a um psiquiatra. Eu vinha num contexto de muito acúmulo de traumas, de emoções, de sintomas. E nessa fase era muito característico eu ouvir vozes e me senti extremamente perseguido. Esses dois sintomas, ele está muito ligado ao que eu falei lá no comecinho da palestra, que às vezes a pessoa que ela passa por uma situação muito forte pelo abuso, a gente fica carregando o abusador o tempo todo consigo. A gente se torna, às vezes, o próprio abusador nesse sentido. A gente começa a ser abusado de si mesmo. Então eu comecei a ter essas visões perseguitórias. Fulano está querendo me fazer mal. Eu não consigo, eu estou ouvindo vozes.
E aí, quando eu cheguei no psiquiatra, eu olhei para ele, eu já era um senhor. E aí eu olhei para ele e disse, não, ele vai resolver todos os problemas da minha vida. E aí, no começo, nós fazemos um tratamento. Imagine você chegar assustado, você passar anos sofrendo, e aí você se desconecta da realidade, mas você não percebe que se desconectou, porque é uma sensação de mal-estar que lhe dá constante, e você dorme e acorda com aquela sensação de não estar, como Cristina falou, dentro daquele contexto. E aí o psiquiatra olha para mim, começa medicações, você não entende, não recebe logo no começo o diagnóstico. Você começa primeiro a fazer uso de medicamentos e você se prende àqueles medicamentos. Não, agora se eu tomar esse medicamento vai passar, né? vai me curar. E aí você começa a ver a possibilidade da fragilidade do paciente psiquiátrico. Porque chegamos lá num psiquiatra que eu mal conhecia, e querendo que ele resolvesse tudo, e ele começa a lhe passar uma medicação. Eu estou falando isso para vocês porque, como vocês passaram por aulas de sofrimento, questões de preconceito, a professora no início disse, para vocês entenderem que quando o paciente, quando eu chego, que tem um diagnóstico, em um surto psicótico, na frente de um profissional, nós não chegamos cientes nem do tratamento e nem muitas vezes do que o psiquiatra quer falar. Então, muitas vezes nós estamos numa situação muito passiva e de aceitação, porque a única coisa que eu podia ter naquele momento era aceitar a ajuda daquele senhor, sem argumentar, o sofrimento era tanto, enfim. E aí ele veio com o primeiro diagnóstico depois de meses, que foi de esquizofrenia. Como eu tinha a minha mãe ela tinha esse diagnóstico, eu prontamente vesti aquela camisa, né? Então, o que eu sinto é esquizofrenia. E aí foi toda uma questão de se desestruturar, né? A minha família, e principalmente os meus valores, eu passei a ter um valor muito mais de esquizofrênico do que como Gefran. Então, o Gefran, mais uma vez, ele foi colocado lá no fundo. E aí surgiu o Gefran, nem é o Gefran, surgiu o esquizofrênico. E aceitar isso não foi fácil, né? Desde quando eu iniciei o tratamento, eu não tinha como aceitar isso, né? Porque é um sistema onde você vai se diminuindo, você vai dependendo de remédio, os sintomas vão lhe colocando junto com os remédios na cama. Eu fui uma pessoa que passei vários anos da minha vida só deitado na cama, e me tornando muito vulnerável. É uma das questões de ser paciente psiquiátrico essa, se tornar vulnerável à ação de terceiros. Porque, infelizmente, a doença naquele momento não me dava condições de eu elaborar minhas ideias, de eu me impor. E aí eu me prendi a isso. Eu sou esquizofrênico, vou ficar na cama. Aí passam-se longos anos e aí eu descubro um segundo diagnóstico, que é a bipolaridade. E aí já vai outra questão de eu começar agora a desfazer tudo aquilo que eu passei anos como esquizofrênico e agora eu vou como bipolar. Só que a minha aceitação ela se tornou muito fácil como bipolar porque eu comecei a ter uma perspectiva de afastamento da doença. Foi a partir do momento que eu conheço o Espaço Unido da Silveira, tenho contato com os amigos que estão aqui. E aí eu começo a ter uma luz, eu começo a enxergar, não, tem alguma coisa de errada aqui. Eu não sou esquizofrênico, mas sou bipolar. Mas também eu não sou bipolar, eu sou o Gefran. Então, sempre para a minha aceitação, eu passei por esses dois pontos e o ponto anterior do sofrimento na infância. Então, eram 3 pontos que eu tinha que aceitar, mais um para eu me descobrir como ser humano e pessoa. Então, a minha aceitação ela sempre passou muito por essas 3 perspectivas, o trauma, a esquizofrenia e a bipolaridade. E aí eu tive muito que passar por essas questões. E aí, para me aceitar, para não deixar muito longa a fala, para eu me aceitar, eu comecei a me prender na questão humana, que aí é o Espaço Nise da Silveira que entra, é aí que entra um psicólogo, uma troca de psiquiatra, é aí que entra o convívio com esse grupo, que é o grupo das pessoas que têm
uma condição de saúde mental, um sofrimento mental, e comecei a ler. Eu me lembro que eu começava a ler, comecei a ler sobre a história da psiquiatria, comecei a procurar Foucault, comecei a procurar Nise da Silveira. Eu quase me tornei um estudante de psiquiatria, porque eu saía procurando a história e os porquês das coisas. Então, muitas vezes eu pegava um livro de Foucault e muitas vezes nem entendia aquilo que eu estava lendo, mas eu saía procurando na literatura da medicina psiquiátrica a minha persona. Onde é que está? Onde estou eu aqui nesse contexto? Onde é que eu posso ver o que eu sou e o que as pessoas dizem, onde eu posso construir a minha aceitação? E aí foi que eu comecei a caminhar. Aí conheci o Espaço Nise, conheci a comunidade de fala, e é isso. Uau, vamos lá. Depois a questão da aceitação, que vem o frente, o diagnóstico, como é que a gente se comporta, vem a questão do tratamento. Como é que foi o tratamento? Eu tive a oportunidade, eu acho que, além de oportunidade, o privilégio de ter como uma profissional me cuidando, uma psiquiatra cuidadosa, especializada e com uma visão psicossocial do tratamento. Então, foi muito importante isso. E o maior destaque que eu ponho para essa minha psiquiatra, que é minha psiquiatra até hoje, minha grande amiga, é que ela me ouvia. Não é chegar no consultório, a pessoa está de olhar baixo, te passar uma receita, te entregar, tipo, sem nenhum contato humano. A minha psiquiatra me ouvia. Eu me senti escutada. Isso é uma das coisas mais importantes. Você ver que a pessoa está te escutando, você saber que a pessoa, no mínimo, está tendo empatia com o que você está. Aquilo que o Gefran diz, a gente chega tão fragilizado, tem uma empatia, tem um acolhimento, é fundamental. Eu sou uma privilegiada em relação de tratamento, seja da psiquiatra ou da psicóloga que me acompanhou. Agora, foi muito difícil, no meu caso, encontrar um tratamento adequado para mim. Eu sou aquela pessoa que toda receita médica, toda a bula de tratamento médico diz 0,01% tem tal reação. Eu sou aquela 0,01% que tem a reação alérgica. Então, os remédios psiquiátricos são fortes, foi muito difícil acertar uma dosagem para mim. As reações adversas da medicação são complicadas. Eu engordei rapidamente 20 quilos, né? Em 2 meses, eu fiquei confusa, eu tremia demais, a mão tremia, não foi fácil. Agora, uma coisa que o Gefran disse, a gente sai buscando informação. No momento que a gente tem diagnóstico, buscar informação é um dos nossos primeiros aliados. Eu não fui com tanto sede ao pote que nem o Gefran, mas eu fui atrás e eu participava muito. A minha psiquiatra insistiu que eu participasse de uma associação em São Paulo, Associação Brasileira de Familiares e Amigos de pessoas com transtornos afetivos. Naquela época era transtorno afetivo, se fala o transtorno de humor hoje, né? E lá tinha os grupos de ajuda, de ajuda mútua, o apoio de pares. Então, quando se fala em tratamento, para mim, eu não consigo olhar só a questão da medicação e do suporte indispensável também da psicologia. Mas eu falo também na questão de apoio de pares, de grupos de autoajuda, encontros terapêuticos, tudo isso fortalece. Poder saber que um dia eu estou no grupo terapêutico, eu posso falar com os meus pares sobre o que está me angustiando, a gente fazer uma pauta sobre as minhas angústias é fundamental. Saber que eu posso pegar para alguém que, puxa, olha, eu queria falar contigo sobre isso, e entre nós duas falarmos isso. Eu tenho amigas que falam, eu nem sei se está aqui ainda, a Vânia Loura, a gente se troca muito, nós somos um apoio de par entre eu e ela, nós temos algumas coisas muito em comum, então isso é fundamental. Para minha concepção, eu passei bem rapidamente, gente, senão seriam 75 anos, eu ficaria horas falando sobre a minha vida, mas uma das partezinhas da minha vida, nos desassossegos da juventude, eu entrei direto na luta contra a ditadura. Eu fui aquelas militantes de esquerdas muito veementes, né? E isso forjou a minha vida.
Na minha concepção, eu não consigo superar alguma coisa de forma individual. Na minha concepção, no meu estilo de vida, são essas ações coletivas do grupos de ajuda mútua, do grupo terapêutico, é que fazem mudar a qualidade de vida, que dão a sustentação para o nosso tratamento, né? E que é importante ressaltar num tratamento assim, porque a gente tem uma sensação mágica, uma coisa que eu acho que o Jefran falou, achou que o cara ia resolver o problema da vida dele só de achar o cara. A gente tem a sensação, putz, eu tenho informação, tenho uma bela psiquiatra, tenho uma incrível psicóloga, eu tenho as pessoas, vai dar tudo certo. Não necessariamente, porque os altos e baixos da bipolaridade, as nossas crises, elas permanecem. Por mais que a gente possa entendê-las e aprender a lidar com elas, elas continuam existindo, elas continuam sendo um desafio diário, né? E agora, no meu envelhecer, tem mais uma coisa, eu estou muito mais frágil. Aquilo de uma crise que eu lidava e saía em 2 dias, eu levo uma semana arrasada. É meio assustador, porque eu posso falar do passado, eu posso falar agora do que está acontecendo, eu não sei o que vai ser o meu futuro. Então, eu ainda tenho no meu tratamento, no meu dia a dia, o desafio de lidar com a fragilidade do envelhecer. Eu acho que é uma sobrecarga, mas eu acho que é uma realidade, né? E eu tenho que lidar, porque o tratamento hoje de uma idosa, qualquer bula diz, para os idosos tem tais restrições. Gente, eu voltei a ser quase... É engraçado que tem assim, para as grávidas tal coisa, para os idosos tal coisa. Eu volto a ter os senões nas bulas igual à época em que eu fui grávida, né? Então, é isso, o tratamento não é linear, não é só medicação, tem todo um envolvimento e toda uma estrutura para a gente poder ter qualidade de vida, porque com certeza que se tem. Eu encerro aqui, passo para ti, Jefran. Olha, eu tenho 3 gatos. Eu vou falar porque tem um gato aqui, outro gato que não é meu, que está em cima do telhado e ele está fazendo aqueles grunhos meio de briga. Se vocês ouvirem, me perdoem. O tratamento, certo? É o seguinte, o meu tratamento, nem é o meu tratamento, né? Porque falar assim, o meu tratamento parece uma coisa muito... O tratamento que eu recebi na primeira possibilidade, quando eu cheguei em surto, foi a medicação e a compreensão de sair desse surto. Então eu tive uma longa caminhada com o primeiro psiquiatra, que eu não esqueço o nome dele, que é o Dr. Rosival Lemos Brandão. Eu nunca vou esquecer esse nome na minha vida, porque aí está, acho que o fator, vocês como são estudantes, de se olhar o outro que está na sua frente. Então esse médico, ele me olhou. Ele, apesar de ser um senhor, ele era um senhor, um senhor de idade, e um jovem, na época eu era um adolescente, um menino ainda. E eu sento na frente dele e ele olha para mim. Ele era muito de me ouvir de uma maneira muito paternalista. Então, onde é que estava aí o segredo que ele me pegou? Né? Ele disse, não, vou salvar a vida desse rapaz. É porque ele percebeu no meu contexto que eu fui uma criança que passei por uma situação muito difícil. E aí ele percebeu, no olhar dele clínico, que ele é um psiquiatra muito experiente aqui no meu estado, e ele percebeu naquele olhar clínico dele que o fundo da questão era esse, que me fez desabrochar para essa flor, que é a bipolaridade. Então ele muito pacientemente, quando eu ia para as consultas, ele falava, ele conversava. Não falava, a maneira que ele lidava comigo é uma maneira muito de pai. Né? Eu não sei se essa foi a maneira que ele encontrou. Isso é a minha visão dele enquanto profissional. E aí passamos vários e vários anos na consulta, não foram anos, chegou acho que 1 ano, e aí ele chegou, você não gostaria de fazer uma psicoterapia? E a esposa dele era psicoterapeuta, que era a doutora Rosette. E foi aí nessa psicoterapia, junto com o psiquiatra, que eu comecei a descavar uma situação muito dolorosa, que foi aí nessa psicoterapia, eu em surto, eu ainda me lembro quando eu saí do surto. O que eu vou falar aqui é uma maneira muito figurativa, eu estava em crise, e aí quando eu acho,
pelo menos quando eu estava em crise, eu elaborava muita criatividade das situações. Então, por exemplo, eu li no livro de História da Arte que tinha Rômulo e Remo, lá na Roma antiga, antes de ela ser descoberta, tinha uma loba que alimentou essas duas crianças. E aí eu me lembro que ela conversando comigo, aí eu me lembro nesse dia quando eu saí do surto. Eu sentado no divã, ela ficava sentada numa cadeira atrás, e aí ela conversando, ela disse, mas como é que você se sente? Eu disse, olha, eu me sinto como se fosse uma criança que tivesse sido criada por lobos. E aí ela chegou e disse, quando eu falei isso, aí eu soltei a memória e disse para ela, eu não falei que eu fui abusada, eu falei essa questão tão dolorosa para mim. E ela falou para mim assim, olha, isso que você está me falando é sério. E aí eu acho que eu despertei do surto. Então, no primeiro momento, e esse momento tão bonito para mim de despertar do surto, de sair do surto, foi esse. E aí cessou as sessões de psicoterapia e eu continuei só com ele longos anos. Eu passei com ele, acho que foram 12 ou 13 anos da minha vida, só no medicamento. Comecei a tomar medicamentos, como eu tinha essa questão muito da imaginação, né, exacerbada, eu comecei a tomar antipsicóticos. E os antipsicóticos, eles engordam. E aí um jovem que tinha uma condição de ir para academia, que final de semana gostava de ir para boate, dançar, beber, sair com os amigos, e gostava muito de vestir roupas diferentes, ele começa a se deteriorar, porque eu começo a ser uma pessoa que só ficava na cama, tomando antipsicótico, e por ter essa condição de psiquiatra muito humanista, ele sempre falou para as pessoas que me cuidavam, dizendo o seguinte, coloque ele no curso de inglês, coloque ele no curso de pintura. Então, meu tratamento ele sempre foi muito voltado para que eu me desvinculasse de ficar tão em casa, preso de mim mesmo. E aí, foi aí nesse ponto o segundo ponto do meu tratamento, eu ter esses dispositivos, que foi um curso de arte, que foi o contato de sair de casa para um curso de inglês, foi meu familiar perceber que ele tinha que incentivar naquele momento mais difícil meu as minhas questões sociais. E aí vai para o terceiro momento do tratamento, que é quando eu recebo o diagnóstico de bipolaridade. Mas aí na época da pandemia, eu descubro também a Abre, que a nossa amiga falou, a Cristina, acho que ela falou a Abre, foi Abre. Foi Abre? Foi Abre. A Brata. Não, desculpa. Comigo era uma associação para quem tem diagnóstico de esquizofrenia. Abre esquizofrenia. Né? E a Brata é de transtornos afetivos. Isso, obrigado. E aí eu descubro a Abre no período da pandemia. Eu acabo indo morar só num apartamento. E isso piora mais a situação. Só que aí eu descubro a Abre. Quando eu descubro a Abre, eu vou desconhecendo as pessoas, né? Eu estava em casa, mas estava no computador e conhecia as pessoas pelas reuniões online, nesses grupos abertos de fala. E aí eu vou desenvolvendo mais e mais essa questão de sair dessa condição tão deteriorada. E descubro a Abre, e a Abre eu descubro o Espaço Nise da Silveira. E aí eu começo, mesmo com esse diagnóstico muito interessante, porque dentro do Espaço Nise tinha uma pessoa que é especialista em questões de tratamento da bipolaridade. E aí eu acho que foi uma coisa assim muito delicada. Eu comecei a participar do Espaço Nise e tempos depois eu recebo o diagnóstico de bipolaridade. E aí já com esse segundo psiquiatra é muito diferente. Eu sento, converso só o mínimo e ele já passa a medicação. Já não tem um vínculo tão humano. E aí, por que eu estou falando isso com vocês? Porque eu estou mostrando para vocês que dentro do tratamento, do meu tratamento, não foi unicamente, como nossa amiga Cristina falou, o remédio e seguir o remédio. Existiram outros pontos, como um psicoterapeuta, o grupo, né, o grupo terapêutico, e atividades. Eu me lembro que quando eu entrei no Espaço Nise, no meu tratamento, eu não sou paciente dessa pessoa, mas como a pessoa ela organiza o espaço,
de certa forma, porque todo psiquiatra, minha gente, todo profissional de saúde que vai lidar com pessoas com diagnósticos na saúde mental, eles não enxergam o diagnóstico. Se ele for um bom profissional, ele não vai enxergar o diagnóstico. Ele vai enxergar o ser humano que está ali sofrendo. Olha a dica, viu? Vai enxergar o ser humano que está ali sofrendo, então ele vai ver suas potencialidades. Na hora que eu verbalizo para vocês todo esse meu conteúdo, eu estou passando para vocês pontos que vocês, como profissionais, vocês mais na frente vão dizer assim, mas Gefran, ele falava tal, tal. Então a pessoa, ela começou a olhar para mim dessa forma. Então ela passava atividades. Você pode fazer isso, você pode fazer isso. E aí meu tratamento foi tomando outra característica, aonde eu fui me tornando uma pessoa mais humana. Eu fui saindo de ser um ser humano bruto e fui passando a ser um ser humano que tinha sentimentos, que tinha capacidade, funções. Porque o que é que acontece muito na questão do tratamento? Eu começava algo e desistia. Eu tentava uma pós-graduação, passava pelo sistema mais difícil e voltava, não concluía. Então eu já passei em curso de moda, eu já tentei pós-graduação em arte, e tudo isso eu fui desistindo. O importante que eu quero passar para vocês é que eu desistindo, eu não estava desistindo de mim. Eu estava desistindo que naquele momento eu não poderia fazer aquela caminhada e aquela caminhada não era para mim. Então, para finalizar, porque é muito emocionante a gente voltar para esses pontos. O meu tratamento, ele foi me dando uma amplidão de quem eu era. Então, não tinha como eu hoje estar aqui com vocês conversando desta maneira se eu não tivesse esse apoio de descobrir quem realmente eu era, que eu era um ser humano, que eu tinha direitos, que nos meus erros eu tinha acertos, que nos meus acertos eu podia refazer a minha vida. Então, meu tratamento ele foi nessa, vamos dizer, nessa costura, né, com essa linha indo e voltando, indo e voltando. Passo para a Cristina. Engraçado. É a primeira vez que eu faço a minha palestra, porque as nossas palestras da comunidade de fala são em duplas. É a primeira vez que eu faço com o Gefran. Está sendo um aprendizado incrível. E como é bonito, e um vai desencadeando o outro, parece que há uma ligação. Eu fico tão impressionada com essas nossas palestras, elas, além que eu acho que trazem informação para vocês, nos acrescentam também. O nosso grupo se fortalece, acho isso muito bonito, esse processo de troca. O aspecto 5 é a questão do autocuidado. Quando é que a gente lida com a nossa doença mental? Não é doença, como é que a gente lida com os problemas de saúde mental? Que é uma sequência do tratamento. Então, a gente sabe que ter informação sobre a doença é fundamental, seguir o tratamento, que o tratamento é alguma coisa a mais do que só a medicação e as terapias. Tem a questão de trocar a ideia com os nossos próximos, esses grupos de apoio. Nisso, associações como a Abrata, como a Abre, como a FAB, em Santa Maria, são fundamentais, que em Santa Maria gerou o Espaço Unice, né? Que eu adoro fazer parte. Essa troca de ideias entre iguais, fazem parte do conjunto desse tratamento. Agora, tem uma outra coisa também, que é para nós, para cada um de nós que temos um diagnóstico, que é a questão do autocuidado. O que é o autocuidado? É, além de conhecer a doença, se conhecer frente às nossas reações em relação à doença. Eu sou escritora, gente, então, e tem uma parte minha que é escritora para crianças, então eu estou sempre colocando histórias em quadrinhos, sempre vou criando questões eu tenho que ter coisas concretas na minha cabeça. Então, eu falo dos meus gatilhos estressores. Como é que eu lido com os gatilhos estressores? Para mim, eu chamo de farol interno. Tem o verde que eu estou numa fase boa, tem o amarelo, que estou ali, opa, está acontecendo alguma coisa diferentinha, aí eu já chamo o amarelo piscante, o cor de laranja e o vermelho está na hora de sair correndo, passar a mão no telefone e ver com a psiquiatra o que está acontecendo, né?
mas eu coloquei dessa forma de lidar com os meus gatilhos estressores. O que me faz sair da minha zona de conforto, né? O que me incomoda, o que devo evitar? Então, eu comecei a descobrir, nesse tempo todo, de me perceber, coisas assim. Sair de noite é uma coisa difícil para mim. Passou das 6 horas da tarde, eu brinco com a história da Ave Maria, da hora da Ave Maria, às 18 horas, começa a sair o sol, eu começo a ficar mais encolhidinha, me incomoda. O medo começa a aumentar. Gente, eu nunca fui mordida de cachorro, mas um dos meus faróis internos me dizem, quando eu começo a ficar com medo de atravessar a rua, porque do outro lado tem um cachorro, alguma coisa já está me desassossegando, eu já estou no meu farol amarelinho ali, opa, o que está acontecendo, né? Assistir noticiários da TV, hoje, para mim, é um gatilho estressor. Eu não consigo. Na época da pandemia, eu tive que me ausentar sobre momento. Eu ia ter uma crise de pânico total se eu ficasse assistindo o noticiário na TV na época da pandemia. E hoje eu realmente evito. Eu me informo de outras formas, mas é uma coisa que me agonia muito. O meio de multidão, eu me incomodo. Mas eu não deixo de viajar. Deixa eu fazer um parênteses, né? Porque assim, parece que eu sou uma velhinha frágil, coitadinha, não saio mais de casa, gente. Fala em viagem, eu estou com a mala pronta na porta para sair. E tenho comigo o pensamento, se eu tenho medo dentro de casa, eu vou ter medo em Paris, eu vou ter medo, sabe, num lugar lindíssimo. Então, mas pelo menos o lugar vai me ajudar. Então, eu tenho muito a sensação dos gatilhos estressores, mas eu também sei lidar e ver que não é tão uma coisa assim, tão que vai abafando, né? E aí eu brinco, não, eu falo muito, não me vejam como uma inválida, como uma pessoa frágil. Eu me recuso a isso. Eu tenho a fragilidade, e isso é real, e faz parte de eu me perceber, as minhas fragilidades como idosa. Gente, o que eu e o meu marido hoje, a gente acorda e pensa, hoje nós vamos fazer isso, aquilo, olha, eu vou fazer isso, aquilo. E no final da tarde tem uma diferença enorme. Nós fizemos metade, ou só mais um pouquinho que a metade, ou menos que a metade, depende do dia. Então, há uma distância enorme. O envelhecer também está sendo um sinal de alerta para mim no meu autocuidado, que é diferente, eu acho que de todos que estão aqui nessa palestra, mas é uma realidade. Vocês devem ter familiares, devem ver pessoas idosas, vocês vão se deparar com isso. Agora, com tudo isso, o meu autocuidado, e aquilo que eu já falei para vocês, a característica de ser uma militante, isso me ajudou muito, porque o militante, você tem muita disciplina, então você trabalha com essa disciplina quando está chegando o pânico. Eu tenho crises de pânico frequentes. Eu aprendi a lidar com isso. Primeiro que eu tenho que me encostar um pouco numa parede, ter o vazio nas costas incomoda muito. Então, qual é o meu autocuidado nisso? Encosta numa parede, respira, inspira e lembra. Um mantra que eu tenho, que é bobagem esse mantra, mas é um mantra incrível. Vai passar. Ele passa, parece eu, sou filha e irmã de dentista. Parece aquele tratamento de canal, botou a agulhinha ali, vai dar uma dor no canal. Não, passa. Eu lido com as minhas crises de pânico assim, e realmente, e aí eu vou tirando o foco, uma coisa que eu já falo muito, tirando o foco, assim, de ficar em casa, de ficar apertada, e superando, e criando condições de sair disso, né? Eu tenho muito claro nas minhas rotinas, quando eu vou ficando muito triste, uma das coisas mais incríveis das minhas tristezas, e quando a depressão começa a querer pegar, é a dificuldade de tomar banho. Pode estar no melhor do verão, é difícil para mim tomar banho, eu vou arrastada. Então, fica a dificuldade de tomar banho. Eu estou vendo um filme, uma série de criancinhas, aquelas séries coreanas, bonitinhas, saltitantes, eu desando a chorar. Digo, opa! Quando começa a chorar muito, começa a não ir tomar banho, começa tudo a ficar meio pegajoso, como se eu estivesse fazendo uma comida pegajosa, assim, aquela coisa meio esquisita, eu tomo um cuidado, eu me disciplino, eu vou tomar banho a tal hora.
eu vou fazer isso, mas eu me exijo pouco, eu não me exijo grandes coisas, porque senão a gente não dá conta. Mas assim, de manhã eu vou fazer isso e isso. E quando chega ao meio-dia e eu conseguir fazer o isso e isso da manhã, para mim é fundamental. São passos que me ajudam a sair, esse passinho, as metas simples, concretas, é a forma que eu tenho de cuidar quando eu entro em depressão, que são poucas às vezes. Mas eu percebo rapidamente, porque eu não suporto a depressão. Eu estou sempre, 200 quilômetros por hora é uma coisa razoável para mim. Eu não consigo me ver abaixo dos 100. Eu sou hiperativa, assim, sou muito agitada, eu produzo muito, né? E aí entra o outro cuidado. Quando eu começo a falar demais, eu olho, meu marido está me olhando assim, tipo, pá, ela já falou 3 vezes a mesma coisa, ou eu estou numa reunião com esse bando de filhos e netos que eu tenho, e aí eu fico, agora eu vou servir isso, agora eu vou fazer aquilo, para. Tipo, me olho no espelho e vejo o que eu tenho, digo, calma aí, como é que eu me concentro, como é que eu saio dessa? Aí eu já não vejo mais TV, eu já não tenho mais essa rigidez, vou fazer isso e aquilo. Eu começo a pensar em bordado, eu começo a focar mais em coisas que me acalmam. Então, é um outro passo que eu tenho para lidar com essa minha percepção. Eu tenho esse termômetro que me ajuda, que é fantástico, que isso eu acho que entra muito a importância do apoio familiar, que é meu marido. É o meu segundo casamento, foi uma descoberta de alma, nós estamos juntos há 36 anos, foi a coisa mais incrível. Como ele consegue me dar alguns toques, e o mais importante do apoio familiar é que você pode ter um companheiro na hora do apoio que te dá toques, olha, você está falando demais, ou então você está assustada, ele até brinca comigo, ele não diz pânico, ele olha para mim e diz pinico, a gente já começa a rir quando ele fala pinico, já melhora a situação. Ou quando eu estou falando muito, ele vem tipo meio que me abraça, me dá um uau, né? E o que é mais importante nesse apoio dele? Isso não impede que no momento que eu supere isso, ele me respeite como pessoa, ele me respeite como companheira, me respeite com o que eu posso fazer, ele sabe do meu valor. Isso, gente, é fundamental para o apoio familiar e para o apoio das pessoas que estão próximas nos vendo. Não nos tratar, principalmente agora eu que estou velha, dona Mariazinha, bonitinha, está aqui vamos tomar um remedinho para a senhora ficar boazinha. Gente, eu só envelheci, eu tenho um transtorno mental, mas eu não sou uma pessoa infantilizada, né? Então, esse respeito também vem no autocuidado, eu tenho que ter um respeito por mim mesma, como é que eu me vejo, como é que eu me encaro e quais são os meus desafios. Se eu falei demais, eu me empolguei, desculpem. Vai aí, Gefran. Tá perfeito. A senhorinha do remedinho foi boa. Bom, agora o autocuidado. O meu autocuidado é o seguinte. Eu era prisioneiro da minha mesma pessoa. Eu era prisioneiro da minha própria mente. Então, o meu autocuidado, ele tem que estar no seguinte. Eu tenho sempre que estar me movimentando. Eu não posso parar. Quando eu digo eu não posso parar, é o seguinte. Eu não posso ficar em casa há muito tempo. Eu não posso ficar deitado muito tempo. Eu não posso ficar usando o celular muito tempo. Porque esses foram os dispositivos que eu encontrei para uma situação na qual eu não estou mais. Então, eu sou uma pessoa de enfrentamento. Acho que aí sou muito parecido com Cristina, porque eu sou uma pessoa, ela falou que era militante, eu sou de enfrentamento. Eu nunca fui uma pessoa passiva. Quando eu digo passiva, é no sentido assim. Olha, eles estão fazendo uma ópera aqui, tá? Me desculpe, viu? Quando eu levanto o olho assim é porque tem um buraco na telha. Mas tudo certo. Quando eu falo que eu sou uma pessoa, não sou uma pessoa passiva, é no seguinte. Nesse decorrer da minha vida, por mais que eu sofri situações que me trouxeram para locais de exclusão e de afastamento de pessoas que eu amava, dos meus sentimentos, eu não tenho vergonha de dizer que eu sou um homem só. Apesar de eu ter muita responsabilidade, porque eu tenho uma avó de idade e um tio, mas eu sou uma pessoa sozinha.
Eu não tenho vergonha nem medo mais disso. Então, quando eu digo para vocês que eu sou só, é o seguinte: se eu passar mal, eu tenho que ir para a emergência, tenho que ir só. Se eu estiver mal dentro de casa, eu tenho que dar um jeito nisso. Se eu estiver passando por uma situação de ansiedade, eu tenho que dar um jeito nisso. Eu não tenho uma rede de apoio ampla, de pais e mães e avós e primos. Não, só sou eu e eu. Né? Não só sou eu e eu. Tem várias pessoas, tem um pessoal aqui do grupo, mas nas situações mais complicadas da minha vida, sou eu que tenho que ser o maior guerreiro. Sou eu que tenho que me levantar e procurar dar um jeito na minha vida. Então, meu autocuidado com o tempo, ele foi me trazendo para essa consciência. Pegue a sua vida pela sua mão. Não deixe mais sua vida na mão dos outros. Não ache que o outro vai resolver tudo por você. Não ache que as pessoas elas vão ter o mesmo amor que as pessoas por exemplo, que minhas avós ou as pessoas que foram muito muito carinhosas e cuidadosas comigo não irão ter, não irão ter. Então meu autocuidado, ele passa por essa primeira função, não é a função, mas por essa primeiro sentido. Aprenda a lidar com as suas dores e a saber que vai haver momentos que você vai ter que fazer um esforço maior. Então, foi o primeiro processo de autocuidado que eu descobri. O segundo de autocuidado é: o que é que eu vou fazer com a minha dor? Eu posso ficar na cama, eu posso me fazer de vítima e ficar procurando que o outro tome as dores por mim e resolva a situação, mas isso não vai acontecer comigo. Então eu começo a descobrir o trabalho voluntário. Isso eu descobri de uma maneira muito natural, né? Na época da pandemia veio o CVV e aí eu digo, não, mas eu consigo. Aí tentei o CVV, mas não estava tão bem ainda para saber ouvir a dor do outro. E aí, de um tempo para cá, do ano passado para cá, eu descobri a minha cidade. Quando eu digo a minha cidade, é o seguinte: o que é que tem a ver o CVV, o trabalho do CVV voluntário com a minha cidade? É porque eu descubro no local que eu estou frequentando com assiduidade que lá dentro existe um trabalho voluntário. Então aí eu começo a me levantar de manhã, eu começo a pegar um ônibus, eu começo a andar, eu começo a sair de casa, eu começo a me relacionar com outras pessoas fora do meu contexto familiar, fora das minhas dores. E aí o meu autocuidado ele vai se alargando e ganhando forma, como se fosse um bolo de chocolate. A massa foi batida no primeiro processo, no segundo está assando a massa e está crescendo o bolo. E aí o meu autocuidado ele passa por essa percepção hoje. Não fique na sua dor. Sua dor é importante, mas não fique mais focado na sua dor. As minhas questões com a bipolaridade, elas são leves. Elas são leves. São leves por quê? Porque eu estou me movimentando. Eu não estou simplesmente... eu estou falando da minha questão com a dor, com a bipolaridade, que é diferente para cada amigo e cada pessoa que você for conversar. Comigo surgiu nesse ponto. A minha bipolaridade ela me futucava mais, me beliscava mais, porque eu ficava o tempo todo conversando com ela, deitado na cama, pensando nos meus próprios pensamentos, deixando dar vazão a sentimentos, e eu ia me afastando do principal, que era uma vida em sociedade. Nós somos pessoas com condições, nem é condições, eu ainda estou brigando ainda, porque eu já não quero mais dizer que eu sou bipolar, mas não pode esquecer, mas eu sou uma pessoa social, eu não posso fugir disso, eu não posso me excluir, eu não posso me colocar numa condição de inferioridade. Para eu estar falando com vocês hoje essas questões minhas de autocuidado, eu tenho uma clareza hoje, mas eu precisei de apoio. Mas o que eu quero dizer para vocês que hoje, comigo, o meu autocuidado é nessa questão. Você vai ter que aprender a lidar com os seus problemas. Se levante, saia de casa. A situação está difícil. Cristina falou no lado dela. Quando eu estou mais sensível, eu tento diminuir. Eu não. Eu estou descobrindo que nos meus momentos mais difíceis, aí é que eu tenho que me empenhar mais.
eu tenho que fazer um esforço maior para dizer, eu não vou ter um ataque de pânico, eu não vou ter um ataque de ansiedade, eu não vou transferir a minha dor para o outro, eu não vou tornar o outro sujeito da minha dor, não vou fazer isso. Então, para mim, o exercício, para mim, constantemente hoje, e eu estou me distanciando da bipolaridade nesse ponto, é eu não me colocar mais numa situação tão vulnerável. Então, comigo era assim, acontecia um problema, para quem eu vou recorrer? Ao psiquiatra. Não, não é o psiquiatra, para minha avó, para o meu tio. Não existe isso. Não existe isso. Para mim, não existe. Existe assim, cuide de você. Se levante, tenha calma nos momentos mais difíceis, nos momentos de incômodo, saia de casa, vá a uma biblioteca pública, minha gente. Quem é que pensa em biblioteca pública? Eu vivia anos trancado num quarto, nunca imaginei sair da minha casa, e minha casa, no sentido figurado, mas sair de casa e andar pela cidade, andar, você sair andando, você vê as pessoas em uma biblioteca pública. Se a biblioteca pública está fechada, vai-te embora para a praia. Enfim, o meu autocuidado ele foi se tornando... Por que eu me enrolo muito nesse ponto? Porque para mim é doloroso. Porque me leva para uma dor que eu vou ter que carregar a vida toda, que é essa dor que eu falei lá no início da minha infância. Então, muitas vezes eu me enrolo e fico procurando dar o esforço de sair dela, porque ela vai continuar na minha vida comigo. E esse incômodo vai continuar. Só que aí o meu autocuidado, eu lidar com a minha questão de saúde mental hoje, é eu ter a clareza de raciocínio. É eu saber que eu sou o Gefran, eu sou um cidadão, eu não sou um cidadão de terceira categoria, eu não estou na sociedade para receber assistencialismo de ninguém. Eu não estou na sociedade nem esperando que ela me olhe com um olhar de pena. Não. Eu sou um fator de mudança da sociedade. Eu sou um fator de mudança da minha vida. Por mais que meus parentes, por mais que a vida, por mais que tantas e tantas situações queiram me colocar numa questão que eu não sou mais, eu vou ter que fazer esse esforço constantemente. E aí eu acho que entra a questão de ser ativista sem querer. Quer dizer aqui, respeitem a minha vida, respeitem os meus erros, os meus acertos, respeitem o meu sofrimento. Se vocês não gostam da maneira que eu sou hoje, tudo bem, é um respeito, eu respeito. É um momento seu. Então, meu autocuidado hoje, ele chegou num nível que eu já não me permito mais me pôr numa condição anterior do homem que eu sou. Eu não me permito, sabe? Mesmo sabendo que eu não amanheci bem naquele dia, que possa ser uma possível depressão, e depressão é sério. Eu tive depressões, mas depois que eu iniciei o tratamento, pouco tive depressões. A minha bipolaridade, ela se caracterizava num ponto. Eu era uma pessoa muito eufórica. E isso me trouxe vários problemas. Só que quando eu descobri o autocuidado no trabalho voluntário, e comecei a sair de casa e lavar uma panela, lavar um prato, varrer um chão, enfim, fazer coisas que para muitas pessoas não tem muito time, mas para mim, aquele lavar, aquele sentido de estar com aquelas pessoas naquela cozinha, de sair de casa para, enfim, esses pequenos movimentos, para mim, né, para eu que sou uma pessoa que passa por questões de sofrimento mental, se tornam maravilhosamente perfeitas. Porque está me ensinando naquele dia ali, eu estou conseguindo, mesmo na dor, eu estou conseguindo pegar uma esponja e lavar algo. Não sei se está fazendo sentido, espero que faça. Mas é essa a proposta, entendeu? E aí, só para finalizar a minha fala, e é no sentido que eu quero dizer. O autocuidado, muitas vezes, é uma maneira de você sobreviver às dores. E eu venho sobrevivendo às minhas dores, me sentindo útil. Útil. Porque a partir do momento que eu deixo de ser útil, eu percebo que eu deixo de ser eu, Gefran. Então eu sou uma pessoa que adoro servir, adoro... Eu não sou anjo, eu não sou perfeito, eu não sou uma pessoa... Tenho erros grotescos, tenho defeitos, mas o que eu quero passar com o meu item de autocuidado
é saber perceber o que é que eu sou útil, aonde eu estou sendo útil. Então, hoje eu levo minhas questões de saúde mental procurando ser útil, em qualquer sentido. É isso, passo para a Cristina. O tema autocuidado, que a gente encarou, eu acho que foi até onde eu acho que nós dois mais nos estendemos. Passa para o sujeito da minha própria história. Olha que interessante. Saber que superar, voltar a viver, envolve bem mais que a estabilização do humor, no meu caso, como transtorno bipolar. Envolve saber lidar com as alternâncias da vida, como conviver com isso. Eu sou a Cristina Oliveira, não posso chegar e me apresentar para vocês. Olá, eu sou bipolar, meu nome é Cristina. Não, eu sou Cristina Oliveira, me conheço. Um dos meus aspectos das minhas condições de vida é ter um transtorno bipolar do humor. É apenas um dos aspectos. Eu acho que eu sou uma pessoa muito mais múltipla que isso, e isso a gente, sendo sujeito da nossa própria história, tem muito a ver com isso, né? Passear pela cidade, como o Gefran diz, a gente ter atividades, relações profissionais, compromissos, todos esses eu acho que a gente tem que ser enquadrado, fazem parte também da nossa história. Eu sou tanto quanto vocês, uma profissional, uma mãe, uma avó, né? Eu tive uma militância política arraigada desde as épocas de estudante e depois tive o meu lado profissional, de atividade profissional, e também eu tenho mais de 30 anos de atividade no terceiro setor, que é no voluntariado, que eu acho que o voluntariado está muito pouco desenvolvido no Brasil. E aí, essa minha militância é justamente como é que você profissionaliza a questão do voluntariado. E profissionalizar, para mim, o voluntariado não é como é que você arrecada dinheiro para pagar os voluntários. Não. Voluntariado você doa seu tempo e sabedoria para um bem. Mas o profissional é o compromisso, que voluntário também tem compromisso. Não é porque você é voluntário que você não tem um compromisso com aquela organização, com aquela atividade. Isso é muito importante. Então, eu luto muito por isso. Eu, no ano 2000, entrei na Abrata, a associação que eu já falei. Foi nessa minha militância da Abrata, que eu fiquei 12 anos lá, fui presidente, passei por cargos de diretoria, por presidente. Foi lá que eu conheci a Marta Noal, que era do Conselho Científico da Abrata. A gente tinha as ideias muito parecidas, e continuamos tendo ideias muito parecidas, né? Então, nossa amizade vem de muitos anos, né? Mas na Abrata foi uma coisa incrível. Você se identificava com os iguais, as pessoas tremiam as mãos iguais a mim, a gente derrubava café tanto quanto, e de repente a gente começou a se dar conta que éramos nós que tínhamos que resolver determinadas situações que eram coletivas. Detalhes mínimos, gente. Em vez de ter aquele copinho pequenininho para servir café, a gente tinha o copo grande para servir um pouquinho de café, a mão tremia e não caiu o café. Detalhes de só quem sabe que é uma mão tremendo na hora de tomar um cafezinho é que vai se dar conta. Isso é só uma historinha ilustrativa do que a gente foi falando de como agir, como atuar numa gestão de uma associação onde pessoas poderiam ser afastadas por uma situação de estar adaptando uma medicação ou porque está num estado de crise. Como é que se faz uma gestão dentro de uma organização de saúde mental e que a gente não se prejudique? O mais importante, que foi uma descoberta do processo da Abrata, e depois, em 2015, quando eu encontrei o Richard Weingarten, que me convidou para ser uma das palestrantes e fazer parte das palestras dele, que depois me juntei com a Marta na comunidade de fala de Santa Maria, primeiro eu fui de São Paulo, que dá exatamente essa história, sujeito da própria história. Eu não preciso que as pessoas me digam o que fazer, eu tenho a capacidade suficiente de saber o que fazer, de uma coisa assim, de ter as minhas definições. A partir daí, desse empoderamento da Cristina, como pessoa, como cidadã, é que as coisas começaram a despertar. Foi daí, depois da Abrata, da experiência até de superação daquele trabalho voluntário, que eu criei um site contando histórias
justamente para tentar alcançar aquelas crianças que, como eu, estão meio perdidas e se sentindo ETs. Então, tem uma floresta mágica aí num site que eu lido com isso. Em 2015, depois que comecei a comunidade de fala, além de estar sempre presente na comunidade de fala, eu criei um outro site, onde lá tem os meus trabalhos, que eu participo de várias lives, encontros e tal, mas também tem os podcasts. Como é que se faz um podcast que chegue na alma da pessoa? Uma coisa curtinha, rápida, mas que fale para a gente. Então, eu comecei a criar as minhas próprias condições, a desenvolver os meus próprios trabalhos para os meus pares. Ter a sabedoria de experiência de vida, não são só as rugas, não são só as dificuldades, a experiência está aqui. Como é que você passa essa experiência, né? Eu tive que fazer uma paz, de ter paz com a minha história, seja de militante, uma mãe, puxa, será que eu abandonei meus filhos? Será que fui tão militante? Eu tive que fazer paz comigo, e eu escrevi um livro, a forma de eu ter paz comigo mesmo, contar a minha história, foi escrever um livro, que até um dos filhos, eu estava escrevendo um livro para explicar o porquê das histórias diferentes, que é o meu site. Meu filho disse, um dos filhos, mãe, não tem nada a ver com as histórias diferentes, é muito mais. Aí ele deu um título para o meu livro, Sou Mais que a Minha Doença, né? São desafios, sonhos e superação. Então, eu escrevi um livro justamente para colocar essa posição. E agora, no envelhecer, e sigo fazendo, que eu acho que a coisa mais incrível que eu tenho como eu é continuar a capacidade de criar, de participar de cursos de pós-doutorado da Unesp, fazendo palestras, de estar junto, de ser coautora de uma pesquisa de doutorado do papel dos usuários junto à universidade, a importância de você ter isso, não tem uma voz lá da universidade, uma voz aqui dos usuários. Qual é o trabalho? Essa pesquisa está muito interessante, né? E eu me deparei nesse momento, com 75 anos, amanhã eu faço, já avisei vocês. Esse envelhecer não é recordar o que eu já fiz, não é me lembrar do que eu já fiz, o que eu estou fazendo. É um abismo enorme o que vem por aí. Eu tenho perdas irreparáveis. As pessoas que eram referências para mim, pessoas amigas, grande parte delas já morreram. Como é que eu lido com esse luto? Como é que eu lido com essas perdas? Eu fiz da forma que eu sei fazer, escrevendo. Eu acabo de lançar um outro livro, mas aí eu não aguentei ficar tão forte narrativa biográfica, sou mais que a minha doença, uma coisa assim. Eu apelei para a brincadeira e para o romance. Eu inventei a Maria do Condomínio. Então, essa Maria nesse condomínio é uma velhinha em que eu me identifico em várias coisas, outras eu extrapolo. Eu faço brincadeiras. É a forma que eu tenho de ser sujeito da minha própria história. Lidar com todos os meus demônios internos, com meus altos e baixos, produzindo, tentando fazer a diferença, dizendo assim, é possível, gente, eu tenho crises desde 1994, acho que alguns nem eram nascidos. Eu estou aqui, eu estou com qualidade de vida, eu viajo muito, eu estou feliz, eu estou produzindo, eu estou escrevendo. Então, depois vai ter a última parte, mas sujeito da minha própria história é isso. Hoje eu me encontrei, hoje eu lido comigo, com todas as dificuldades, mas eu lido comigo. Gefran, é com você. Aí tá comigo, aí pronto. Eu falo, só fica se emociona, né? Feliz, é a felicidade do amigo, é bom. Sempre é bom. Bom, ser sujeito da minha própria história bom, eu vou tentar falar para você. É complicado quando a vida lhe tira todos os direitos que você tem. Lhe tira o direito da infância, lhe tira o direito de você conviver com as pessoas que você ama de uma forma muito saudável, carinhosa. Lhe tira o direito de você ser você, lhe tira o direito do estudo, enfim. A vida é assim, tem pessoas que vemos às vezes nos jornais, né? Quando nós passamos pela rua, enfim. Eu compreendi que eu sou uma dessas pessoas que a vida ela trouxe esse peso
de tirar todos os direitos possíveis. E aí, eu só vim descobrir isso já há pouco tempo, que ninguém nunca me tirou o direito de nada. Eu que permiti as pessoas tirarem o meu direito. E aí, quando você tem essa dor lá na infância, que você não compreende como aconteceu, às vezes a memória falha, às vezes você quer entender como foi, de que jeito, mas como, por quê? Não tem. Porque aí já é passado, e do passado, se você ficar parando muito tempo, acontece o que aconteceu comigo. Eu tive um surto psicótico, eu perdi o tempo com minha família, eu fui perdendo o meu tempo, adoeci, e aí cheguei onde eu estou hoje. Então, para eu falar para vocês que hoje eu sou sujeito da minha história, é porque a partir de hoje, não a partir, eu estou falando hoje no sentido muito figurativo, né, da ideia, mas a partir do momento de hoje, quando eu me vejo, é eu saber que eu não fui vítima de nada. Eu não fui vítima de abuso, eu não fui vítima de maus tratos, eu não fui vítima, não. Eu simplesmente me permiti a algo porque eu estava muito sensibilizado. Então hoje eu sou dono da minha história, sujeito da minha história, porque eu tenho essa consciência desperta. Eu entendo que eu sou só. No dia que minha avó falecer, infelizmente eu estou só, mas eu não estou só. Porque a solidão é só um ponto de vista. Se eu abro a porta da minha casa e me proponho sair de casa, pegar um ônibus, ir para um trabalho voluntário, eu percebo que eu não sou só. Eu percebo que se eu ligar para o 188, se eu ligar para o Acolha-me, se eu ligar para o SOS Prece, vai ter uma pessoa para me ouvir. Eu percebo que aqueles que não gostam de mim, que me olham torto, é uma limitação deles. Infelizmente foi num período da minha vida que eles enxergaram algo que não era tão bonito. E ninguém é bonito 24 horas. Ninguém é perfeito 24 horas. Não existe essa perfeição. Então, ser sujeito da minha própria história é eu olhar para aquilo que é feio em mim e aceitar. E nesse momento, eu olhar para aquelas pessoas que muitas vezes alguém pode dizer, mas seus parentes lhe tratam com exclusão, hoje você está recebendo algo que não merece, mas são meu parente, não sou eu. Eu não posso me prender ao outro de uma maneira tão negativa, porque senão eu estou sendo negativo comigo mesmo. Seja o jeito da minha história, é eu saber me respeitar. É eu entender que eu só posso ir até um ponto, e esse ponto, até onde eu posso ir, foi feito com muito trabalho e muito esforço. E aí eu digo uma coisa para vocês, tem felicidade na vida? Só um momento, viu, que minha avó tá ligando, ela sabe que eu tô em tudo certo. Até agora, se eu coloco minha avó para dar uma prioridade, eu já fico pensando assim, mas é minha avó, ela vai entender que eu tô no momento ocupado, que às 24 horas eu tô por ela. E aí eu digo para vocês, ser sujeito da minha história, eu vou tentar colocar isso de uma maneira muito mais reta e linear. Ser sujeito da minha história é o compreender... Peraí, só desculpe novamente. Viu? E aí é o compreender o seguinte. Daqui para frente vai depender de mim. O que eu for passar na minha vida vai depender de mim. Das minhas atitudes, das minhas ações, das minhas escolhas, dos meus momentos. Mas principalmente eu não posso perder a vontade de viver. Porque se eu perco a vontade de viver, quando eu digo vontade de viver, se eu perco a vontade e vou dar abraço à bipolaridade, eu só vou ficar na cama. Eu só vou deixar um amanhã chegar, que um amanhã não existe, existe o hoje. Nós estamos aqui no hoje. O amanhã é algo que não existe. Quando eu falo amanhã é no sentido de eu ficar, às vezes, como eu ficava. Mas amanhã eu posso passar fome. Amanhã eu não posso ter plano de saúde. E aí como é que vai ser? Vai ser. Vai ter o SUS. Você pode trabalhar pelo um dia de trabalho e um prato de comida. Você pode... Enfim, eu ficava nessa imaginação muito limitante, que eu acho que é um dos sintomas ou da bipolaridade, enfim. Então hoje eu consigo perceber que através da minha mão
Do mesmo jeito que eu posso fazer algo que não é legal, eu posso fazer algo que é muito bom. Eu posso pegar a minha mão, sair de casa, ajudar de alguma forma ao outro e sair desse egoísmo, que às vezes eu era uma pessoa muito egoísta, eu me tornei uma pessoa muito egoísta, egoísta até você dizer assim, chega, porque a minha dor, porque a minha vontade, porque eu quero, porque eu tenho todo o direito de brigar, de falar para a pessoa que eu devo falar a minha verdade, mas nunca me levou a nada isso. No meu caminhar de percurso de adoecimento, de tratamento, de batalha para me estabilizar, nunca me levou a nada. O que me levou a um ponto foi eu falar da minha dor, foi eu aceitar a ajuda dos companheiros, foi eu sair de casa e procurar me movimentar em alguma coisa. Então, ser sujeito da minha própria história é eu não deixar ser mais vítima de mim mesmo, eu não me permitir ser vítima. Por mais que eu tenha todos os motivos na minha mão de chegar e dizer assim, olha, pelo amor de Deus, me ajude, porque isso, aquilo, outro. Eu estou sendo vítima de mim mesmo, eu não estou dando a oportunidade da minha fase mais lúcida e mais humana e mais de homem se expressar. Então, como minha história é muito de dor, muito de dificuldades, eu descubro que eu sou o grande arquiteto da minha vida. E isso não vai fugir das minhas mãos. Eu não posso permitir que isso fuja das minhas mãos. Então, essa é a forma que eu encontrei de ser sujeito da minha vida. É segurar e criar as oportunidades. Passo para a Cristina. Agora a gente entra no capítulo final, depois que eu e o Gefran falarmos, aí a Fernanda assume, né? Vamos lá. A última, vocês podem ter visto a sequência que foi, né? A última é sucesso, esperança e sonhos. Eu até, a gente mistura um pouquinho o sujeito da minha própria história, eu já misturei um pouquinho, já fui adiante, que eu acho que faz parte ser sujeito da minha própria história, ter sucesso, ter esperança e ter os meus sonhos, né? Eu exerço funções sociais, sou produtiva, como uma parte da essência da minha pessoa. Eu sou uma pessoa assim. Tem pessoas mais retraídas, pessoas que não vão para esse lado do público, das ações, né? Eu só consigo ser Cristina fazendo isso. Fui criada assim. Eu costumo brincar que o meu sobrenome é inclusão, porque isso faz parte. Eu estou há muitos anos, a gente fala a questão, o Gefran fala da dor. Como mulher, a gente aprende a ser combativa. Eu sou minoria desde muito tempo. Mulher, os irmãos que tinham prioridade para sair para os melhores colégios, eu era a menorzinha, a mulher, então não pode, tem que ficar em casa, se preparar para o casamento. Eu sou de uma época Eu nasci em 49, gente, antes da metade do outro século, então eram outras épocas, né? Eu passei a época que eu fiz o início da faculdade, 68, foi a época da ditadura mais violenta, que a gente tinha que lutar por nossas liberdades de expressão, para não ser preso. Quantos amigos torturados. Eu saí do Brasil, morei no Chile, na Argentina, batalhando para sobreviver como minoria, né? Voltei para o Brasil, em seguida me separei aquele que era companheiro de luta e pai dos meus filhos, mas não tinha como ficar com aquela pessoa despreparada para a vida, só era preparada para ser militante. Fiquei sozinha com 3 filhos, uma barra para sobreviver com isso. Até foi muito depois que eu encontrei o meu segundo marido, que realmente estabilizou a minha vida. Foi um encontro meio mágico de alma gêmea, né? Mas eu passei a minha vida inteira lutando como minoria. Então, essas lutas eu enfrento, assim. Então, eu acho que é um sucesso incrível eu ter conseguido chegar aqui com qualidade de vida, conseguir estar dando entrevista para vocês, ter o grau de compromisso que eu tenho na minha militância voluntária, de realizações, das aulas que eu dou, do que eu consigo escrever. Eu adoro escrever. E fazer isso com profissionalismo, tendo esperança de poder criar coisas novas nessa área de saúde mental
e que não fique só os professores doutores nos dizendo o que fazer, mas se comunicando conosco, a gente interagindo, tendo uma horizontalidade da convivência. Eu tenho uma esperança enorme que a gente consiga, em termos de saúde mental, ser respeitado, ter essas criações e a gente se respeitar mesmo, né? Eu tenho que encerrar com uma dose de realidade. Está muito bonito eu falar agora, mas foi um dia que eu não tive dor nenhuma, porque eu tenho várias dores, estou esse semestre inteiro lidando com meus problemas do envelhecer e várias cirurgias que me incomodam. Hoje eu estou bem, então eu estou comemorando estar bem, poder estar aqui uma semana que eu estou bem recuperada, mas é real isso, eu poderia não estar numa boa semana, mas esse alto e baixo é realidade, não existe esse sonho de conto de fada que tudo dá certo, né? Agora, eu não posso negar a beleza de eu existir aos 75 anos, de eu estar envelhecendo consciente desses senões e sabendo que eu estou aqui, que eu fiz a diferença para minha família, que eu faço diferença para as pessoas. Isso assim, eu tenho filhos, netos, um montão de amigos, eu faço o que eu quero, vou viajar daqui a pouco. Então, é assim, tem falta inclusão, tem luta para ser feita, tem situações difíceis, tem. Mas a vida eu acho que passa por isso, é isso mesmo, e não fui tolhida dos meus sonhos e das minhas esperanças. Eu encerro assim e passo para você, Gefran. Bom, são três palavras fortes e muito difícil de se falar, como a Cristina, muito difícil de expressar as três palavras porque a vida ela é dinâmica, né? Então, eu vou falar o seguinte: sucesso, esperança e sonhos, eu é o viver. Não tem como fugir disso. Tem que se viver. Fora dessa proposta, não tem como acontecer a vida. A vida acontece no dia a dia, com nossas dores, com os nossos diagnósticos, com os nossos problemas de tristeza, justiças e injustiças. Então, para mim, ela é isso, é o viver. Das três palavras sucesso, esperança e sonho, vem viva, Gefran, viva. Viva no apertado, viva no folgado, viva com, viva sem, viva feliz ou não feliz, viva na crise. É o que minha história de vida me ensinou. Viva, não desista, não dê mão para o suicídio, não dê mão para o álcool, não dê mão para questões muito materiais, porque isso vai passar. Não dê mão para o preconceito, não dê mão para a vulnerabilidade, não dê mão, enfim, é o viver. Então, eu gostaria de finalizar a palestra com essa proposta para vocês que estão aí nos ouvindo. Não desista de viver. Vai doer, vai sofrer, vão acontecer coisas injustas nas suas vidas, e muitas, não são poucas. E nesses momentos é que vocês vão ter que se abraçar com aqueles que você tem mais proposta de ser cuidado. Mas não desistam. A minha vida ela não foi feita de desistência. Muitas vezes eu tentei desistir, mas dentro de mim há uma força muito maior, que é uma coisa chamando para eu viver. Eu tenho que viver, eu não tenho como fugir da vida. A vida me chama constantemente. Eu descobri que eu sou um homem solar, eu sou um homem feliz, sou um homem que gosta de rir, de fazer amigos. Descobri isso no meu período menos de sol, que foi quando eu conheci o Espaço Nise, a Cristina e os colegas que estão aqui. E percebi que eu sou uma pessoa que gosta de me comunicar, de falar, o verbo falar, apoiar o outro, abraçar o outro, dizer para o outro também, você vai viver, você vai passar. É disso que eu fui feito. Então, para mim, eu não posso fugir disso, de ser uma pessoa humana. Muitas vezes eu me tornei desumano. Muitas vezes me tornei objeto, mas era uma proposta da vida me dizendo, viva, 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 vá viver. Não pare de viver, continue a viver. Então, essa é a minha proposta para vocês no meu final, que é sucesso, esperanças e sonhos, é viver. Não tem como fugir disso. Vivendo é essa proposta. Sofrer, ser feliz e tantas outras questões.
Bom, mais uma vez, obrigada, Gefran, Cristina. Quantos ensinamentos vocês nos passaram nessa tarde, quanta clareza vocês têm a respeito das trajetórias de vocês, o quanto refletiram, o quanto superaram, o quanto de estratégias criaram para lidar com as adversidades, com o sofrimento. Sim, a gente consegue perceber o tanto de avanços que vocês foram acumulando e que se reflete, né, que tem como consequência um saber que vocês têm, um conhecimento que é de vocês, né? Quem melhor para falar sobre o sofrimento do que quem passa por ele, quem vive, quem sofre, quem o experiencia, né? Então, cada um de vocês, né, com esses seus saberes, com esses seus conhecimentos, que vai também nos convidando a refletir, que vai somando, que vai acrescentando muitas experiências, muitos aprendizados. Então, muito obrigada por toda essa contribuição que vocês trouxeram hoje. Eu gostaria de saber dos estudantes aqui presentes se vocês têm alguma pergunta para fazer ao Gefran, para fazer a Cristina. Deixa eu abrir aqui o chat aqui do lado. Muitas manifestações aqui a respeito da fala de vocês. Manifestações positivas. A Sandra Moraes colocou aqui: a cada vez que eu ouço vocês, me encho de esperança, vocês me salvam, principalmente neste momento. Obrigada. A Lidiane Santos colocou aqui: o ajudar o outro já é um processo terapêutico. Ao ajudar o outro, a gente está se ajudando também. Mais alguém gostaria de trazer alguma coisa, mesmo no chat? Ou gostaria de falar alguma coisa a respeito das falas, alguma dúvida? Rafa? Peraí que eu vou ligar a câmera para vocês poderem me ver também. Acho que eu queria agradecer mesmo, assim, por vocês compartilharem das experiências, assim, acho que assim como a Prof disse, ninguém melhor para falar sobre as questões, né, do que quem vivencia elas na pele. Acho que foi extremamente enriquecedora a aula de hoje. Porque a gente pode ver também como faz diferença na vida das pessoas, profissionais capacitados, né, preparados para lidar com as pessoas que têm uma visão humanizada, né, que saibam tratar o usuário, o paciente de forma adequada, né. Então, queria agradecer mesmo. Adorei demais a aula de hoje, muito feliz de poder escutar vocês. E é isso a minha contribuição. Olha, eu queria agradecer muito, porque é muito importante a gente, quando a gente dá uma palestra, a gente fica olhando nos olhos das pessoas, no jeito que as pessoas estão sentadas ou se levantam, então você mede o que você está falando, a importância ou não do que você está falando, se está agradando ou não. Falar na telinha já é uma coisa mais difícil. Falar com a tela fechada fica mais difícil ainda, porque você não consegue perceber se vocês estão gostando ou não. Então, quando você, Rafaela, e tem a outra que falou também ali no chat, que faz alguma observação, isso é muito importante, porque incentiva o trabalho da gente, né?
E que coisa linda, vocês são estudantes jovens e estão escutando uma senhora. Só esse ato de escutar e falar, para mim, é muito importante. Esse escutar, essa empatia, essa coisa humanizada que você falou, Rafaela, é muito importante. Esse atendimento humanizado. Uma vez, só para dizer para vocês, uma vez eu fui num pronto-socorro e estava com uma dor enorme no estômago por causa de um remédio que me deu muita dor no estômago. E a enfermeira foi fazer no pronto-socorro, foi fazer a primeira avaliação, e ela me perguntou o que é que eu tomava. No momento que eu disse que eu estava tomando lítio, carbolítio, ela se levantou, não disse nada, se levantou rapidamente, saiu da sala e voltou com um rapaz forte, um senhor enfermeiro, que cruzou os braços e ficou na porta. Eu fiquei constrangida, eu não entendi, era uma senhora que estava me atendendo, uma enfermeira, eu não entendi o que aconteceu. A senhora tem um diagnóstico de doença mental, eu não posso ficar sozinha na sala com a senhora, é um protocolo de segurança. Como é que eu ia conseguir falar a dor que eu estava tendo no estômago com uma pessoa que botou um enfermeiro para cuidar se eu ia avançar? Gente, é desconcertante isso, no momento que eu consigo passar para vocês essa ideia, que é importante que vocês escutem a questão da humanização, vocês não sabem como faz bem para o coração da gente, que está aqui desse outro lado, saber que eu posso ter condições de dizer para vocês, escutem, somos gente tanto quanto, né? Era só isso. Cristina fala isso e eu tenho que reforçar isso, nós temos que reforçar isso. Uma pessoa com diagnóstico de esquizofrenia, bipolaridade, ela não está vinculada com aquela imagem que a sociedade tenta. Eu posso estar um pouco outdated se eu falar isso. Tenta, porque hoje em dia a sociedade ela está um pouco mais, vamos dizer assim, atualizada em certas questões. Mas eu queria desvincular a imagem de louco das pessoas que têm um diagnóstico. Nós temos um diagnóstico, vocês passam anos na faculdade estudando, são livros grossos, nos Estados Unidos, DMSM, pessoas estudam o cérebro humano, tentam estudar o cérebro humano de qualquer condições, mas esquecem de uma coisa simples. O homem é sentimento. O ser humano é sentimento. Eu não sou uma doença, eu sou os meus sentimentos. Pessoas que vocês atenderem ou ouvirem na rua, uma pessoa às vezes de uma situação muito deteriorada, que tem uma condição de adoecimento mental, é uma fase. É porque aquela pessoa não foi ouvida com carinho. Foi porque aquela pessoa tem dores tão profundas que ela não consegue, mesmo às vezes com aquela ajuda tão superficial, sair daquela condição. O adoecimento mental, ele passa por fases. Eu recebi o diagnóstico, mas eu não sou o mesmo da época que eu tive o surto. Então, essa ideia do louco, do perigoso, do que vai avançar, é uma ideia muito de folclore. É uma ideia que não só um momento que estão chamando aqui na porta, tá certo? Eu vou terminar minha fala, vou atender aqui a porta. O Getfran retorna. Marta, não sei se tu querias fazer alguma colocação para a gente também poder se encaminhando para o final do nosso encontro, enquanto o Getfran retorna também. Então, Fernanda, agradecer a oportunidade de convite, né? De a gente poder chegar em mais uma turma e dizer, que bom que dizer para o Gefran, é um orgulho de ouvir você, sempre a comunidade de fala quais palestrantes sejam,
Então, assim, um orgulho enorme desse projeto em que vocês são os especialistas por vivência. Só agradecer. Né? É isso, né? Dizer assim da emoção que é ouvir vocês, fazia tempo que eu não ouvia o Gefran, uma emoção enorme da gente ouvir a tua palestra de novo, já com novas mudanças na tua vida, e ver essa dupla que nunca tinha tocado também, né? Essa dupla que já palestrou muitas vezes com outras duplas, mas entre vocês ainda não tinha. Então, assim, só agradecer, Fernanda, a atenção dos alunos também, e especialmente agradecer aos participantes. Um beijo para vocês. Se estivesse aqui, eu queria dar um grande abraço a cada um. Um abraço para a Vânia e para a Sandra também. Gefrana, vocês querem continuar a tua fala? Sim. Peraí. É que minha avó chegou. Vamos lá. É assim mesmo. Quem tem avó, é assim mesmo. E aí eu queria falar o seguinte. Essa imagem mais deteriorada que se tem de uma pessoa com um diagnóstico é uma ideia, eu acho que muito fora de data já, que não corresponde. Então, assim, às vezes... Vamos falar das profissões que as pessoas têm uma ideia muito mais respeitável. Às vezes aquele médico, aquele motorista do Uber, aquela pessoa que você vai fazer o lanche com as amigas depois da faculdade, o gatinho da balada que está lá, maravilhoso, malhado, cheiroso, com o cabelo super... A gatinha, eles podem ter diagnóstico, eles podem ser esquizofrênicos, bipolares e as outras situações que trazem para o que é humano. O que eu queria falar com minha fala é o seguinte: não acreditem nessa imagem de que somos perigosos, de que somos pessoas agressivas. Passamos por essas condições em momentos de crise, mas a crise ela não é eterna. Minha avó está conversando com meu tio, tá certo? E a crise não é eterna. A crise, não acreditem nessa imagem que às vezes um professor com a imagem muito biomédica, isso, com a imagem muito biomédica, passem para você. Dentro de uma emergência psiquiátrica, vocês vão encontrar seres humanos. Qual é a diferença nós que estamos no hospital psiquiátrico em crise, às vezes amarrado, às vezes sujo, sozinho, que a família não quer saber, de uma pessoa que você vê na televisão ou pelo celular no Instagram, que sofreu um acidente? Às vezes, o que eu quero fazer nessa comparação é que não esqueçam que nós somos seres humanos. Nós estamos precisando de ajuda. Mas passou essa ajuda, continuamos humanos. E é isso que eu não queria que vocês fixassem nessa ideia de loucura, de paciente psiquiátrico, de pessoas perigosas. Existem casos e situações, mas não se prendam nisso. Porque às vezes vocês estão perdendo um amigo, um namorado, um parente, um pai, um avô, uma avó, um filho, só pelo preconceito. E um abraço por nos ouvir, né? Muito obrigado por nos ouvir. Foi muito importante a tarde de hoje, eu vendo uma fase que estava com poucas palestras, por causa do meu tempo de vida, esse tempo de vida que eu digo, eu estou exercitando a minha vida. E aí eu agradeço a vocês por me ouvir, por ouvir Cristina, porque a partir desse momento vocês contribuem mais uma vez para que nós saímos dessa condição tão de preconceito e passamos a exercitar a nossa melhor fase, que é essa, né, de palestrante. Gente, então só agradecer a todos aqui presentes, mas principalmente a Gefran, a Cristina mais uma vez, a Marta por esse projeto maravilhoso, que eu acho que, né, contribui tanto para que a gente possa atuar aí na desconstrução de estigmas e preconceitos. As pessoas em sofrimento mental, elas são muito mais do que um diagnóstico. Vocês estão aqui hoje, nessa tarde, que eu falo de vocês, comprova isso. Quanta potencialidade vocês têm.
né, produtivos e fazendo mil coisas e contribuindo aí com a nossa sociedade, sendo expoentes, pessoas tão importantes na nossa cena pública, na nossa sociedade de hoje. Então, mais uma vez, obrigada. Foi um prazer estar com vocês essa tarde. Cristina, parabéns de forma antecipada para ti pelo teu aniversário amanhã, 75 anos. Espero estar com vocês em outros momentos. Então, meu muito obrigada e um grande abraço para vocês. Que possamos, né, nos encontrar presencialmente em algum momento também. Um grande abraço para vocês. Boa tarde, até mais. Boa tarde, feliz aniversário, Cristina. Obrigado, professora. Tchau, Viva! pessoal. Tchau, Vânia. Tchau, pessoal do espaço. Um beijo.